Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os sinais gráficos de pontuação, tá? Vamos entender por que é importante usar os sinais gráficos de pontuação na nossa escrita. Por que será que existem tantos sinais gráficos de pontuação? Nós vamos fazer essa reflexão também. Nós vamos estudar hoje apenas 4 sinais gráficos de pontuação, porque nós teremos mais uma aula sobre esse assunto para fazer uma visão mais específica, mais aprofundada sobre a entonação de voz, cargas de sentido e tudo mais. Então, nós vamos ver o ponto de exclamação, interrogação, o pontinho final e as reticências, certo? Nós vamos ver que um dos motivos para a existência desses sinais gráficos de pontuação é justamente a nossa fala, a oralidade. Porque já pensou que confuso seria os textos escritos sem nenhum sinal gráfico de pontuação? A gente não saberia quando tem pausa, quando não tem, quando é pergunta, quando é uma afirmação ou uma negação. Não teria como você saber qual entonação de voz dar para cada frase que está ali compondo aquele texto. Então, um dos motivos para a existência desses sinais gráficos de pontuação na escrita é a entonação de voz na fala. Vê que interessante a relação, né, entre fala e escrita. Bom, vamos pensar um pouco sobre o uso do ponto de interrogação. Nós utilizamos o ponto de interrogação para fazer perguntas, mas somente perguntas diretas, tudo bem? Quem pegou o meu livro? Percebam que quando eu tenho o ponto de interrogação no final, a minha entonação de voz ela é ascendente. O que é isso, professora? Ela vai aumentando até chegar lá no final. Quem pegou o meu livro? Vamos ver como é diferente quando a gente vai fazer uma pergunta indireta, que é quando a gente tem um ponto final, mas que mesmo assim é uma pergunta e requer uma resposta. Quero saber quem pegou o meu livro. Aqui é diferente, a entonação de voz ela é descendente, ela vai diminuindo quando chega no final. Eu digo assim, quem pegou o meu livro? Vai ficando mais alto, percebem? E eu digo assim, quero saber quem pegou o meu livro. Vai diminuindo. Então, é uma das diferenças do uso do ponto de interrogação e do ponto final quando a gente vai fazer pergunta. Gente, o ponto final também é utilizado para fazer perguntas, não é só a interrogação, não. Só que essas perguntas, elas são perguntas indiretas. São sentenças que a gente produz na fala ou na escrita, que não tem a interrogação no final, mas que mesmo assim elas exigem do interlocutor uma resposta. Isso é uma pergunta indireta, tudo bem? E aí a gente coloca um pontinho final, como nós vimos nesses exemplos aqui. E o ponto de exclamação? A gente pode utilizar para indicar aquelas frases exclamativas, espanto, admiração, logo depois de uma onomatopeia, que são aquelas palavras que reproduzem sons, ou interjeição. Por exemplo, eu digo assim, oba, recebi a ligação que esperava. Então, esse oba aí, né? É uma exclamação, meu Deus, que bom. O uau é aquela interjeição, né? E as onomatopeias, eu digo assim, bum, carro bateu no poste. Esse bum é uma onomatopeia. E eu utilizo a exclamação logo depois dele, tá bom? Eu também posso utilizar a interrogação combinada com a exclamação. E aí essa pergunta, ela pode ter uma carga de sentido diferenciada, pode indicar uma dúvida ou até mesmo uma ironia. Eu digo assim, Berenice ainda não chegou? Que significa? Já deveria ter chegado, já deu tempo. Eu sei que Berenice pode ter desviado o caminho de alguma forma, então essa é a carga de sentido que a gente pode ter quando a gente utiliza a interrogação combinada com a exclamação. É muito importante a gente pensar sobre isso, para a gente não fazer esse uso de forma equivocada e fazer com que a pessoa que está lendo o nosso texto perceba uma intenção que, na verdade, a gente não teve inicialmente, tá bom? E as reticências? As reticências, elas são utilizadas para indicar ações que são repetitivas. Isso que são ações cíclicas, certo? Berenice sai, chega, sai, chega, sai, chega. Ou seja, são ações que se repetem sempre. Eu não vou ficar repetindo todo o tempo as palavras da mesma forma que as ações se repetem. Então, eu coloco reticências. Para indicar uma hesitação. O que é hesitação? É quando a pessoa está falando e a gente percebe que ela está tentando encontrar as palavras dentro da mente dela para construir aquela frase, aquela sentença. Eu não sei.
Acho que vi Berenice saindo. Então, esse eu não sei, a pessoa está consultando a memória para encontrar aquela informação. Então, nós temos aí uma hesitação. E também nós podemos utilizar as reticências, gente, para falar sobre uma sequência que ainda não acabou e que a gente interrompe. Ó, fui a uma loja de brinquedos e comprei bolas, petecas, bonecas e não para por aí. Tem vários outros, mas eu não vou citar aqui, então eu coloco as reticências. E aí a pessoa que está lendo, ela vai saber que essa sequência continua. Tem outros elementos a serem enumerados. Perceberam? Gente, nós temos vários sentidos para o uso do ponto. Mas o importante é saber que o ponto, ele é o fechamento da ideia. Ele é aquela pausa máxima, tá? Eu posso utilizar entre parágrafos ou entre sentenças dentro do próprio parágrafo para indicar uma pausa dramática, uma pausa longa. Ó, todos esperavam que Berenice se pronunciasse ao final do julgamento. Ela não disse nada. Então, percebem uma pausa dramática? Então, o ponto, ele pode ser utilizado com essa intenção de causar uma sensação de expectativa, de suspense para a pessoa que está fazendo a leitura. Ou simplesmente para encerrar uma ideia, também é possível. Ele é percebido na fala pela diminuição do tom de voz. Lembra das perguntas diretas e indiretas? Quando a gente vai falando que lá no final do texto tem um ponto final, a gente sabe que a gente vai ter que dar entonação para encerrar aquela fala. E também é usado, gente, para afindar as abreviaturas. Dona Berenice está na casa dos filhos há 2 semanas. Então, esse dona é só a letra D com o pontinho. É uma abreviatura. Tudo bem? Então, hoje nós vimos vários sinais gráficos de pontuação. A interrogação nós já sabemos que nós utilizamos para fazer perguntas, mas nós também sabemos agora que não existem apenas perguntas diretas, aquelas que nós temos a interrogação. Algumas perguntas nós encerramos com o pontinho final, que são as perguntas indiretas, que apesar de não ter a interrogação no final, elas exigem uma resposta de quem lê. Tudo bem? Nós vimos que a exclamação ela é utilizada para indicar surpresa, para indicar espanto, admiração, e aí nós podemos utilizá-las depois de uma sentença completa, depois de onomatopeias ou de interjeições, como nos nossos exemplos. Nós vimos que as reticências elas são utilizadas para dar a ideia de uma sequência inacabada, de ações que vão se repetindo, e também para falar sobre uma hesitação, que é quando a pessoa está falando e de repente ela para buscar uma informação na memória, ou para ver se aquela informação ela deve ser dada ou não. Aí a gente utiliza as reticências para que no texto escrito fique claro que lá no texto falado houve esse momento de hesitação, de pausa, certo? E o ponto final? O ponto final ele pode ser utilizado como um recurso para uma parada, uma pausa dramática dentro de um texto, como um suspense, ou ele pode ser utilizado no final de frases dentro do parágrafo ou no final do parágrafo para sinalizar o fechamento de uma ideia, tá? É a pausa máxima que existe no texto e na fala, é o ponto final. Então, nós vamos dar um ponto final nesse nosso estudo de hoje, porque nós já sabemos que existe uma reticência, porque próxima aula vai continuar o estudo sobre os sinais gráficos de pontuação. E aí, meus queridos, vocês vão ficar com a rotina para continuar os estudos, vocês vão ficar com o livro didático para consultar e o professor de sala de aula que está totalmente disponível para te atender, tudo bem? Então, ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua estudando um pouco mais sobre sinais gráficos de pontuação. Tchau, gente. Até lá.